Facopcast, a nossa voz é a odontologia, continuando nossos trabalhos aqui no terceiro dia de CIOSP, 43º CIOSP, o maior congresso da odontologia. Estamos aqui hoje com uma convidada, professora, doutora Fran Herrera, seja muito bem-vinda, ela que é de Bauru. A gente vai falar um pouquinho sobre alinhadores invisíveis, mas antes, vamos nos apresentar. Fran, conta um pouquinho quem é você, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, a Facop. Parabenizo a Facop por mais de 1.000 unidades em todo o Brasil e América Latina. Exatamente. De instituições credenciadas de ensino e toda a equipe. E muito orgulho por fazer parte dessa equipe desde o início dessa formação. Então eu tenho todo o meu histórico na USP, em Bauru mesmo. Fui orientada do pai do Rafael Olha que legal. do Dr. Fernando, muito orgulho. E fiz o doutorado na época que na época que o Rafael também fazia o doutorado na USP. Então tenho o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado pela USP. Então iniciei a especialização também. Então eu dou aula desde a primeira turma de especialização na Facop. Então leciono para os brasileiros e também para os estrangeiros. Que legal. Uma trajetória já cheia de coisas boas, muito legal. Por que você escolheu o tema alinhadores invisíveis? Por que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema? A gente vai destrinchar aqui alguns assuntos. Sim, porque eu também, além de ser docente, ser apaixonada pela prática docente, ter trilhado a minha carreira baseada na área acadêmica, eu nunca deixei a prática clínica. Todas as minhas pesquisas na docência foram baseadas na prática clínica. Eu fui orientada também pela professora Daniela Garibe, que é uma grande pesquisadora, e nós sempre trilhamos pesquisas clínicas. E eu trabalho com alinhadores há mais de 15 anos. Uau. Então, os alinhadores, eles estão bombando, né? A gente teve um congresso agora, que foi em setembro, aqui em São Paulo, que chama Index 25. E parece que agora está muito mais em alta do que antes, né? Exato, e Deus só falou de alinhador nesse congresso. O Index da Facop esteve presente nesse congresso também, então fechando muitas parcerias, e só falou-se de alinhadores nesse congresso. Então muitas inovações também, então a gente não pode deixar de falar desse produto aí que está sendo bombástico na ortodontia. É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos alinhadores, como que tem sido desde os 15 anos que você já trabalha com eles até os dias de hoje, e uma projeção aí para o futuro, o que vem de novidade. Sim, os alinhadores, eles parece que é uma novidade, assim, mas desde 1945 começou, eles eram feitos de borracha, um material borrachoide feio, assim. Um autor chamava Kesslin começou a fazer e percebeu que aquela borracha feia movimentava os dentes, mas era muito difícil fazer, porque tinha que moldar o paciente, fazer aquela massa ruim, com gesso, e cada vez que o paciente ia trocar uma placa, ele tinha que moldar de novo, fazer aquele gesso. Nossa. E fazer outra placa, né? E aí, em 1997, outros autores, estudantes de pós-graduação na Califórnia, eles resolveram fazer essas placas termoformadas, e eles desenvolveram a empresa que é a Align, que é a desenvolvedora da Invisalign, né? Em 97. Em 99, a empresa americana que regulamenta essas placas, que é a FDA, autorizou a distribuição desse produto, que daí popularizou a Invisalign. E em 2002, esse produto veio para o Brasil. Então, desde aí a gente e depois ele já foi evoluindo em termos de material. E a Align hoje tem um produto, né, um material que chama Smart Track, que é uma patente da Align. Mas a gente tem outros produtos, né, que foram evoluindo, outros alinhadores similares, a gente tem outras marcas. Então a gente tem os alinhadores, que são os alinhadores que a gente chama in-office ou caseiros, que os próprios alunos, inclusive a Facop, tem cursos de alinhadores que a gente ensina, porque os alunos às vezes moram em países que a tecnologia às vezes não consegue chegar, não consegue entregar os alinhadores para eles tão rapidamente, ou o custo é muito alto. Exato. Então a Facop consegue ensinar o aluno a planejar com softwares que têm baixo custo, e o aluno consegue ter uma impressora 3D e uma plastificadora e fazer os alinhadores. Então a Facop tem esse diferencial. Fazer nos seus cursos de especialização já dá uma base, e fazer cursos pontuais de alinhadores.
Doutora, muitos pacientes, muitas pessoas às vezes ficam um pouco com dúvida se o tratamento às vezes tem o mesmo período do que um aparelho ortodôntico. Qual que é essa diferença que tem um do outro? Se o tempo de um tratamento é o mesmo ou se ele é mais rápido? Como que funciona? Essa é uma dúvida pessoal, tá? Sim, sim. Depende do caso, né? Tem casos que são mais rápidos e tem casos que são mais demorados, né? Com alinhadores. Vai depender muito do paciente também. O paciente tem que ser disciplinado, afinal o aparelho é removível, né? No entanto, os alinhadores têm ferramentas que às vezes os aparelhos fixos não têm. O professor Magno acabou de falar agora de sistemas híbridos, então os alinhadores permitem que a gente coloque mini implantes, né, também, outras Ah, é? ferramentas Nossa, para associar, né? Então meu Deus. consegue usar junto. Mas a Align também tem outros produtos, né? Que outras ferramentas que colocou junto com os alinhadores, né? Que a gente consegue avançar a mandíbula em casos de classe 2, de mandíbula retruída, que antes só os aparelhos, aqueles bojudos ortopédicos fora do rosto, que eram chamados freio de burro, conseguiam Nossa. fazer, e os alinhadores conseguem mais esteticamente e um pouco mais rápido, né? Nossa, isso é bem legal, porque os alinhadores Sim. eles veio para isso, né? Para ser um tratamento esteticamente mais elegante, né? Vamos dizer assim, né? Isso, e eu acredito que o que tem sido mais divulgado, o que nós acreditamos, que o paciente também gosta. Hoje em dia, nós queremos saber, os pacientes são muito ansiosos, é a geração da ansiedade, né? Tudo na mão, Geração tudo millennials. rápido, geração milênios, os jovens não aguentam esperar nada, é tudo no 2x, né? Os áudios são Já tá saindo 4x acelerados. agora, viu? No 4x, imagina. Então, o que, que seria isso? A previsibilidade. Então, a grande vantagem dos alinhadores é a gente fazer o planejamento digital e mostrar para o paciente como que vai ficar o tratamento dele. Lógico que nós temos as variações, né, biológicas, mas a previsibilidade do tratamento. Então, o paciente consegue ver, o paciente vai, olha, se eu for fazer uma extração, vai ficar assim, se eu não fizer extração, vai ficar assim. Então, agora a gente tem também uma ferramenta que é uma inovação da Align, que chama, aliada à inteligência artificial, que chama InSview, InSmile Simulation, que a gente vai fazer por inteligência artificial um escaneamento facial que é com o celular, com software. Então ele Isso. fala como que vai ficar o rosto do paciente depois da movimentação ortodôntica. Então quando joga os Caramba. dentes para frente, para trás, E a IA com veio com tudo cirurgia, para com o IA. somar ainda mais, né? Uhum. Dentro de todos os mercados, porque eu vejo que em todos os aspectos eu vejo a IA, ela entrando firme, forte e é uma coisa Sim. que veio para ficar. Sim, tem um aplicativo que ele é gratuito para quem tem a plataforma da Align. Uhum. Você na hora mostra para o paciente, chama SmileView, também com a tecnologia de inteligência artificial. Você tira uma foto do paciente e com a tecnologia da inteligência artificial consegue mostrar para o paciente como que ele vai ficar depois do tratamento com Olha isso. alinhadores. Nossa, E isso se é muito você bom. quiser, você pode colocar também, ele vai fazer alinhador e vai fazer reabilitação com lentes de contato, vai pôr implantes. Porque gera aquela expectativa, né, de você saber como que vai Sim. ficar daqui a um tempo e com essa ferramenta, olha que legal, O gente. paciente antes colocava aparelho ortodôntico e não sabia como que ia ficar, quanto tempo ia demorar. Eu ia até perguntar sobre as inovações, mas já está explicado que a IA está Exatamente. sendo um aliado muito forte com isso. Fantástico, incrível. E tem outras coisas também. Antes, para expandir, para fazer aquela expansão, né, que abre, tem aquele aparelho de chavinha que vai no céu da boca. Sim. Agora tem um produto que é um expansor removível. Nossa. Né? Ele é feito de uma placa de nylon, né, poliamida 12, que vai no céu da boca, removível e consegue expandir até 10 milímetros em 30 dias. Uau. Então, e os estudos já mostraram que expande Meu mesmo e Deus. consegue romper a sutura, ele consegue separar o osso mesmo. Uau. Vamos falar um pouco sobre precificação de mercado. As pessoas acham que o produto é caro, mas como que é essa precificação? Então, as pessoas acham ainda que é caro, mas hoje em dia a Align separou o que é produto e o que é serviço. Antes era cobrado tudo junto, né? Então as pessoas falavam assim, custa $5.000, custa $10.000 o tratamento, né? Sim. Com o Invisalign, por exemplo. Hoje a Align separou e tem várias categorias também. Então, quanto mais... antes era um produto só. Hoje em dia a Align separou desde o produto mais simples, para um caso mais simples, até um produto mais complexo, por categorias. Então, a pessoa que tem um caso mais simples não vai pagar por um produto, né, mais completo.
E aí ela pode pagar só o produto, igual quando você vai fazer uma cirurgia de catarata e vai pagar uma lente, você paga o produto e paga para o médico o procedimento cirúrgico. Então você paga o produto para a Line e paga para o ortodontista pelo serviço de planejamento, pelo serviço de instalação dos attachments e tudo mais. Que legal, a nossa entrevista está sendo bem legal, informações claras. E quais as principais vantagens e desvantagens dos alinhadores? Eu acredito que as principais vantagens, como eu falei agora, seriam a previsibilidade, né, do tratamento, o paciente Uhum, saber como vai terminar o caso dele, como vai é ficar, verdade. né, e saber as intercorrências que vão acontecer, como que ele vai ter que usar, se ele vai ter que usar elástico e tudo mais. Mini implante, que é o sistema híbrido que o professor Magno falou também, ele Uhum, vai ter que fazer desgastes ou não, que também acontece. Quanto tempo ele vai ter que usar, que isso também é mais previsível, né? sim, A vantagem da limpeza, da higiene, eu acredito que seja é uma das muito mais prático, né? principais e a que os pacientes mais buscam, que é a estética. Exatamente. E o conforto também, né? O conforto, sem dúvida, é muito mais confortável. Não machuca a boca nem Bem mais nada, né? confortável. Igual um aparelho de metal e tudo Eu tive mais. um amigo que ele usou e foi assim muito rápido o tratamento dele, foi em cerca de um ano e meio. E foi muito legal a gente acompanhar esse processo, porque a gente via que ele só tirava para se alimentar, depois ele fazia toda a higienização da boca dele, depois colocava novamente e ficava Sim, o dia todo. e os pacientes adultos, os pacientes até idosos, eu tenho muitos pacientes idosos que falavam assim, não tenho mais idade para colocar aparelho, né? Já tinham Ah, perdido a coragem e até precisavam de procedimentos reabilitadores, né? Que, por exemplo, o professor Gabriel veio falar dos implantes. E aí eles precisavam do implante, mas precisavam reabilitar, fazer a orto, colocar aparelho para poder fazer o implante. E falavam, eu não tenho mais idade para pôr aparelho. Aí agora eles têm o Invisalign, tem outros alinhadores para poder fazer a reabilitação. Então eles estão criando coragem porque agora os alinhadores possibilitam isso. olha só. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar o seu Instagram, suas redes sociais? Quer deixar um Eu recado que final? agradeço. Eu agradeço novamente a Facomp, quero deixar meu Instagram, é @francile com Y, Uhum. LESHS. Eu agradeço demais e convido todos a participarem das novas turmas de ortodontia da Facop, os estrangeiros e os Isso que eu ia brasileiros. falar, não é só os brasileiros, também tem a turma de estrangeiros que vem com Sim, tudo aí. classes em espanhol. Olha, Sim, que legal. sim. E espero vocês. É isso. Muito obrigado pela sua Agradeço. participação. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.